Bom dia, pessoal. Vamos lá. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública híbrida da Comissão Especial instituída pela Resolução 1622 de 2024, com a finalidade de acompanhar, monitorar, fiscalizar as ações do Poder Executivo e da FEComércio relacionadas à implantação do Parque Piedade, do Complexo Esportivo Cultural e Educacional, na área da Universidade Gama Filho e do Colégio Piedade. Essa comissão especial está assim constituída: vereador Rafael Luiz Freitas, presidente; vereador Zico, relator; demais membros, vereadores Alexandre Bessa, João Mendes de Jesus e William Siri. Vamos proceder à chamada para a verificação do quórum necessário para a abertura da audiência. Vereador Rafael Luiz Freitas, presente; vereador João Mendes de Jesus, presente; vereador William Siri, presente. Presente. Vereador Bessa está presidindo a audiência da Comissão de Orçamento agora. E o vereador Zico. Constatado o quórum, a mesa está assim constituída. Vereador Rafael Luiz Freitas, presidente; vereador João Mendes de Jesus e o doutor Gustavo Lix, que é o administrador judicial da massa falida. Muito obrigado, doutor Gustavo, por ter vindo. Só para fazer uma contextualização, então, a gente formou essa comissão especial porque acompanhamos, desde 2020, nem de 2021, quando estive lá falando sobre a situação do terreno, daquela área toda da Gama Filho, com o então candidato a prefeito Eduardo Paes. O prefeito se comprometeu, naquela campanha lá atrás, de fazer algo para que revitalizasse aquela área, aquela região. Em 2021, o processo começou a andar com relação à elaboração de um projeto, para revitalizar aquela área, aquela região. E, além disso, deu também início ao processo de desapropriação dos vários imóveis que tem ali. Aquele pedaço da Universidade de Gama Filho, parece que tinha mais de 70 imóveis. Então... É funk? O número total de desapropriações, salvo engano, chegou quase a 70, ali no trecho ali de Piedade. Então, foi elaborado o projeto executivo, estabeleceu-se que seria feito um parque, que se chamaria Parque Piedade, mas, ao mesmo tempo, também se constituiu uma parceria muito importante com a FEComércio. Aquele terreno é muito grande. A gente sabe que, depois que a universidade fechou, a gente fala da Gama Filho, mas o Grupo Galileu envolvia também a universidade, tá? Então, todo esse processo da massa falida envolve também a universidade, não somente a Gama Filho. Universidade com C, Universidade. E depois que conseguiu fazer essa parceria, aquele terreno grande, nenhuma instituição privada tinha condição econômica ou financeira de pegar aquele local, até por conta dos problemas que haviam em relação aos processos trabalhistas, em relação a fornecedores e tudo mais. Então, fez a parceria com a FEComércio, dividiu aquele terreno em dois, a prefeitura ia fazer o parque, e a FEComércio ficou responsável por fazer a revitalização de algumas das estruturas que existiam na época de Gama Filho. Então, como é que está isso? O processo andou, a obra iniciou em setembro de 2023 com as demolições. Eu lembro que os alunos, na época, ficaram muito tristes vendo aqueles prédios todos caírem, aquilo que já foi uma história muito bonita e muito bacana, mas tinha uma perspectiva boa, porque, com toda a mobilização dos alunos, conseguiu chegar a um acordo para que se construísse um memorial da Universidade Gama Filho e do Colégio Piedade. Esse memorial está praticamente todo de pé, até já, nesse momento da obra. E a FEComércio, ela não derrubaria os prédios, ela vai reformar as estruturas existentes ali. Então, só para dar uma noção de como está hoje o prazo, a gente conversou com o presidente da FEComércio nesses dias, eles finalizaram o processo licitatório, já tem a empresa responsável por fazer toda a obra de revitalização dali. O prazo que eles deram, parece que a obra inicia agora em novembro já, e o prazo de término previsto é em março de 2026, e vai ter realmente a revitalização do parque aquático, a revitalização do ginásio poliesportivo, a reforma e reabertura do teatro, a construção de 3 escolas ali,
vai ter um prédio administrativo lá para o SESC e para o SENAC, e, além disso, há o compromisso de eles colocarem uma estrutura do SESC Odontologia, além de alguns serviços de saúde da mulher, né? Mas tudo isso a gente, no início do ano que vem, aí já firmo também o meu compromisso, né, João, da gente restabelecer essa comissão especial para que em março do ano que vem a gente faça uma nova audiência pública, aí já com as presenças dos representantes da FEComércio e da Secretaria de Infraestrutura, para a gente detalhar a obra. Da parte da Secretaria da Prefeitura, o que está fazendo a obra demorar um pouco é não só a segunda parte da obra, né, que a primeira a gente já consegue olhar lá que tem um campo pronto, tem a pista de skate, tem a quadra de areia, tem um parquinho, tem um parcão, o próprio Memorial da Gama Filho. O entorno está passando por obras ali também, e a gente está acompanhando isso, mas teve mudança do projeto, que é uma rua ia asfaltar até o final, agora não vai. Então, tudo isso vai ser debatido ainda junto com o nosso mandato, junto com os órgãos municipais. Mas o que vai fazer demorar um pouco é porque ali vai ser construído um prédio administrativo, né, para poder ser para ter uma organização ali e um cuidado com o parque. Então, a ideia é que nesse prédio a gente tenha a presença de alguns órgãos da Prefeitura, como a Conservação, a Conlurb, né, e a Guarda Municipal, que vai ser muito importante para a gente ter a manutenção ali dos serviços do parque e ter uma manutenção decente para que o parque esteja sempre digno de apresentação para o uso dos cariocas, né. Então, tudo isso a gente conseguiu nesses últimos 4 anos tocar, né, o nosso mandato, os mandatos dos membros da comissão junto com o prefeito Eduardo Paes, e não deixamos também de olhar para a situação dos funcionários das universidades. Então, quando tive a oportunidade de ser apresentado ao Dr. Gustavo Lix, foi muito importante, porque a gente tinha uma visão do que a Procuradoria do município já nos tinha falado a respeito dos processos, das desapropriações, mas o doutor Gustavo ele pôde falar muito e detalhar muitas coisas que nós não sabíamos em relação ao processo das indenizações, que já vem de muitos e muitos anos, né? E felizmente, né, tudo bem, professor Otto? Tudo bom? E felizmente, a gente conseguiu ter avanços desde a audiência pública que nós fizemos, salvo engano, no início desse ano, né, até essa de hoje aqui agora. Então, essa de hoje, ela vai ser muito focada no detalhamento de como andam esses processos, especialmente os trabalhistas, né? Porque no direito, quando você tem um caso desse, você tem dívidas com fornecedores, dívidas tributárias e dívidas trabalhistas. E a regra do direito diz que, em primeiro lugar, o que se deve pagar são as dívidas trabalhistas. Então, o mais importante para a gente é realmente o caso dos profissionais que durante muitos e muitos anos trabalhavam na universidade e agora estavam aguardando alguma posição, né, alguma luz no fim do túnel em relação a essa possibilidade de receber, né? Então, a gente hoje vai aqui falar disso, né, de como está esse processo, em que pé que está, se já tem a perspectiva de receber alguma coisa agora, de como é que são esses valores, tá bom? Então, não sei se o vereador João Mendes quer falar alguma coisa agora, depois. Abrir? Vou passar para ele e depois para o doutor Gustavo Lix, tá? Obrigado. Okay. Bom dia a todos, saudar a todos aqui presentes, e saudar o doutor Gustavo Lix, o administrador judicial da Massa, o vereador Alexandre Betes, que não está em vídeo, naturalmente, o vereador William Siri, e o nosso querido Zico, relator. E o presidente Rafael, que encabeçou sempre essa comissão de fiscalização das obras da Gama Filho. E eu, como ex-aluno da Gama, estou aqui hoje participando também dessa comissão com muita honra, com muito prazer. Desejo que tudo corra muito bem, estamos juntos. Infelizmente, o ano que vem não estarei com você, Rafael, aqui, porque eu não tive mandato esse ano, não porque eu não concorri, mas porque houve outra missão para mim, mas estarei acompanhando todo o processo, porque me interessa muito ver aquele parque realmente pujando, fazendo valer todo o que foi, todo acontecimento que tivemos ali, toda a alegria que passamos aí na Gama Filho, né, com os nossos momentos de muita alegria mesmo, com os alunos daquela época. Minha formatura foi em 80, eu fiz economia,
a gente não esquece do Friday, não esquece da Guilhermina, aqueles lugares ali que a gente sempre frequentou e formamos com alegria. E hoje ver a Gama Filho ser revitalizada em um parque, quer dizer, memorial para a Gama Filho, para mim é muito bacana. Então, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado, vereador, meu amigo João Mendes Jesus. Você pode não estar aqui ano que vem, mas vou fazer questão de te convidar para as audiências públicas que vierem acontecer em relação à Gama Filho, você vai estar presente aqui. Com certeza. Certo? Passando agora para o doutor Gustavo, mas só para a gente sinalizar duas questões aqui. Ali do lado da onde vai ficar o Parque Piedade, a gente tem, por exemplo, o Hospital da Piedade, que é um hospital importante para o Rio e para a cidade, que a gente está em luta, né, em trabalho, junto ao secretário de Saúde, Daniel Soran, junto ao prefeito Eduardo Paz, para ter uma revitalização daquele hospital. Tem uma obra acontecendo dentro do hospital que vai destinar um espaço para que seja construída ali uma clínica da família para atender os moradores daquela região. É uma região onde começou a subir muitos prédios, e prédios com muita gente. Então, é uma área que está começando a ficar sobrecarregada e é necessário ter esse serviço de saúde da família, na atenção primária. Então, a gente está trabalhando em cima disso. Há também um compromisso do prefeito para a construção de um supercentro carioca de saúde, assim como tem aquele em Benfica, para construir um na Zona Norte. Então, a gente já está sugerindo alguns locais ali próximo também do Parque Piedade, né, para que esses locais eles possam ser utilizados como o futuro supercentro carioca de saúde para atender a população da Zona Norte. Então, além da Gama Filho, né, de tudo que aconteceu para a revitalização do local, para guardar as memórias dos alunos, o processo de indenização dos funcionários, a gente está trabalhando muito para que toda aquela região ela seja completamente revitalizada, não só com o parque, mas com todos os serviços de educação, de saúde, de cultura, de esporte, de lazer e por aí vai. Então, com a palavra agora, doutor Gustavo Lix, não sei se você vai querer fazer rapidinho um preâmbulo, né? E a gente vai fazer no bate-pronto para, acho que o mais importante hoje aqui, a gente conseguir deixar de forma bem clara as informações atualizadas para o pessoal saber em que pé que está em relação às indenizações. Bom dia, doutor Gustavo. Perfeito. Bem, inicialmente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar na Câmara Municipal que acompanha o processo judicial por meio do vereador Rafael Luizio ao meu lado. Ele acompanha de forma sistemática, vem ao escritório, quer acompanhar como que evolui, quais são os nomes que evoluíram, quais os nomes que faltavam. Não é. A lista de credores que ainda faltante ia cada vez reduzindo, né? Então, e esse apoio é muito importante, né, para a administração judicial. Nos ajuda bastante, nos dá força, né? Nem sempre o tempo que a gente gostaria, né, de imprimir, a celeridade que a gente gostaria de imprimir é possível, né? E com as visitas a gente sente que o nosso esforço, né, embora silencioso, está sendo acompanhado pela população. Bem, quando iniciamos com o seguinte cenário: nenhum recurso na conta, nenhum documento disponível, Piedade fechada, abandonada, já naquela época, né, com o descredenciamento, a mesma coisa com Ipanema. Então, e principalmente, sem os direitos sobre os imóveis. E iniciamos, então, inúmeras batalhas judiciais e conseguimos ter êxito já em algumas delas. Esses êxitos fizeram que a conta corrente da massa falida saísse de 0 para hoje em 100 milhões. Mais dos 100 milhões, nós não podemos dispor desses 100 milhões. Por quê? Porque alguma dessas decisões judiciais que fez com que o dinheiro fosse para a massa judicial ainda não transitou em julgado. O que isso quer dizer? Essas decisões ainda são passíveis de reversão. Então, nós não podemos utilizar recursos que amanhã ou depois, eventualmente, a massa teria que devolver e não teria mais esses recursos. Bem, mas outra parte não.
outra parte já transitou em julgado e nós já podemos dispor dessa outra parte. E essa outra parte é mais ou menos essa metade, 50 milhões. Então, só para dar uma pausa. Então, hoje há na conta 100 milhões, sendo que desses 100, 50 já estão completamente disponíveis por todo o processo já finalizado judicial, e os outros 50 estão ainda no meio do processo, não teve o trânsito julgado, quer dizer que esses 50 podem continuar como 50 ou eles podem não ser mais nada, dependendo de decisões judiciais, é isso. Então, essa metade do valor total que tem hoje ainda não pode ser utilizada para o pagamento de indenizações por conta desse trâmite judicial ainda correndo. Compreendido? Perfeito. Vamos lá. Então, agora o importante são esses 50 milhões que podem ser utilizados. Vamos continuar brigando para que os outros 50 se transformem em 200. Né? Esse é o nosso compromisso. Né? Acredito, sim, que a gente ainda pode aumentar bastante o valor que ali está. Né? Bom, então, hoje devem ser contemplados, vamos lá, soltamos um edital para pagamento dos credores trabalhistas, que são mais ou menos 4 mil trabalhistas. E a importância de hoje, que eu peço ajuda e a colaboração de vocês, é que confiram se os nomes estão na relação de credores, porque pode acontecer algum problema. Né? São milhares de processos. Né? Só trabalhista são 4 mil. E outros, alguns milhares, que não são trabalhistas. Então, pode ser que, eventualmente, algum equívoco de algum nome ocorra. E, para isso, é publicado um edital. E este edital é de fácil acesso, porque está em nosso site. Depois, vamos deixar... O nosso site é licsassociados.com.br. Vamos lá, Licks, L-I-C-K-S, associados, tudo junto, .com.br, é isso? Perfeito. Então, vamos lá, Licks, associados, tudo junto, .com.br, onde tem a lista dos credores, que têm direito a receber, é isso? Perfeito. Só rapidinho, desses quase 4 mil trabalhistas, eles compreenderiam hoje um valor total em quê? Em milhões de reais assim, de indenização? Tem uma ideia? Não. De cabeça. Não. Cuidado, hein? Quem sabe... Mais ou menos. Quem sabe faz ao vivo, 160. mas de cabeça, próximo dos 170. Tá, próximo a 170 milhões. 170 e a gente tem disponível hoje 50 milhões, é isso, né? A conta é... Perfeito. Tá aqui. Perfeito. Bom, lá no site tem 2 listas. Uma lista já dos credores prontos para o pagamento e a outra lista de credores que ainda faltam decisão judicial. Por algum motivo ou outro, falta uma decisão judicial reconhecendo aquele credor. Entretanto, esses que estão na segunda lista, né, não precisam se preocupar, porque o recurso está reservado. Então, hoje não está pronto para pagamento, mas o credor não perderá o direito ao seu crédito, tão logo saia a decisão judicial, o pagamento será realizado. Bem, o que precisa para receber o recurso? É necessário apenas enviar para um e-mail pagamento galileu@licsassociados.com.br os dados bancários com um documento com fotografia. Então, vamos lá. Repetir aqui. Galileu é G-A-L-I-L-E-O. Perfeito. Galileu é pagamento Galileu @licsassociados.com.br, é isso? Perfeito. É um e-mail que quem ainda não enviou os dados bancários com documento e foto, para simplesmente chegar esses dados bancários à massa falida para que ela possa fazer o pagamento. Então, assim, uma pergunta assim, mais ou menos, desses quase 4 mil, quantas pessoas vocês já têm esses dados bancários e quantas ainda faltam enviar? Bem, hoje já nos informaram pouco mais de 350. Só? Só. Então, vamos lá, mais de 3 mil pessoas ainda não enviaram os dados bancários
para que fiquem aptas a receber o pagamento. Bem, Rafael, há um detalhe. O pagamento por meio do e-mail, enviar apenas os dados bancários com o documento, só pode ser feito na conta corrente do próprio credor. Porque nós temos o CPF do credor e os CPFs precisam ser exatamente iguais. Bem, mas para aqueles que não querem enviar, não querem ter o trabalho e querem contratar alguém para fazer isso, também pode. Entretanto, no edital, as regras para evitar, hoje em dia, com essas tecnologias de fraude, infelizmente, né, para que o pagamento seja feito fora do CPF do próprio credor, as regras mudam. Pode então, demorar mais, é isso? Não, nem necessariamente demora mais, mas a documentação, como a procuração autenticada, tem que ser apresentada de forma física no escritório. E esse reconhecimento de assinatura tem que ser por autenticidade no cartório. Então, há todo um trâmite de segurança para que, então, outra pessoa possa receber em nome do credor. Deixa eu ver se eu entendi isso, todo mundo também vai compreender. Geralmente, as pessoas, os funcionários, contrataram advogados, né, para que pudessem acompanhar o processo. Nesse momento agora do pagamento, pode ser que o meu advogado vai enviar os dados dele para recebimento. Aí cai nesse caso que você falou em relação a essa comprovação de que realmente é alguém que representa esses funcionários, para evitar qualquer tipo de problema de fraude. É isso. Perfeito. Se por acaso os próprios funcionários enviarem diretamente, avisa o advogado, mas fala, estou enviando meus dados, porque se meu CPF for uma conta de minha titularidade, isso é mais rápido para chegar em relação à questão do pagamento. É isso? Perfeito. Bem, então, não é necessário a contratação de advogado para receber os valores. Entretanto, aqueles que já contrataram lá atrás os seus advogados, assim como o vereador explicou, e querem, por meio dele, continuar, acham que estão sendo bem assistidos pelo seu advogado e está tudo certo, podem também receber pelo seu advogado e não vai atrasar por causa disso. Só atrasa se demorar a informar os dados bancários para o administrador judicial. Mas, mesmo assim, pode atrasar um pouco, não vai ser por causa de uma semana a mais ou uma semana a menos que alguém vai perder o seu direito ao crédito. Beleza. Então, só para a gente rapidinho sinalizar, se alguém quiser em algum momento fazer alguma pergunta, só sinalizar para aqui, para a Aline e para a Larissa, dar um nome ali que a gente depois abre para a pergunta, tá? Quando ele acabar aqui a explanação. Então, vamos lá. Então, pode continuar, porque acho que agora está chegando algum momento de falar em que pé que está esse negócio do pagamento, né? Vamos lá. Então, vereador, só para completar, o pagamento hoje tem um teto, o teto de R$15 mil. Então, aqueles credores cujo crédito são inferiores a 15 mil vão receber o valor integral do crédito. Aqueles credores com crédito acima de 15 mil recebem até o teto de 15 mil, o que não significa que não vai mais receber. Então, todo o dinheiro disponível na massa, que hoje nós temos na massa, ou que eventualmente pode vir a ter, será destinado aos trabalhadores até o último credor trabalhista. Só pode ser pago qualquer outro credor quando o último trabalhista for pago. Então, vamos lá. Só para a gente deixar claro aqui. Esses 50 milhões, mais ou menos, disponíveis vão ser utilizados para fazer o pagamento desses quase 4 mil dessa forma, né? Quem tem até 15 mil vai receber os até 15 mil. Quem tem mais vai receber 15 mil. Aí vamos dizer que alguém tenha 50 mil para receber. Aguarda esses outros 35. Se, por exemplo, vamos dizer que daqui a 15 dias, aqueles outros 50 milhões que você falou no início estiverem liberados, aí pode fazer uma nova conta para eles receberem outra parte desses 35 mil faltantes. É isso? Até completar os 170 milhões, que é o total dos créditos trabalhistas. Na hora que tiver, eventualmente, 200 milhões, os 30 milhões excedentes
passam para a próxima classe de credores. Então, imaginando que em algum momento você tenha 70 milhões disponíveis, todos receberão por completo os valores devidos, é isso? Perfeito. Seria o mundo ideal. Vamos chegar lá. Então, está caminhando, né? Eu estou otimista. Sim, já temos 100, mais da metade. Entendi. E esse pagamento, né, para quem já... você falou que tem aí pouco mais de 300 e poucos dados bancários de quem já enviou para receber os pagamentos. A gente já está divulgando aqui para que os outros funcionários que ainda não enviaram, que enviem para o e-mail que foi falado aqui. Né? E qual a estimativa de prazo que a gente pode dar para as pessoas para que elas recebam esse valor agora? Rafael, hoje nós vamos peticionar o primeiro lote, os primeiros 350, um pouco mais do que 350. Então, hoje nós peticionamos, será realizado hoje. Então, e o próximo passo, então, é a Justiça mandar para o Banco do Brasil. E, enfim, é o prazo da instituição sendo financeira. bem, até o final do mês, esse dinheiro, de repente, está na conta? Eu acho que sim. Pode ser que no mês de novembro, então, a gente tem esses feriados agora, mas Sim. pode demorar. Mas ao longo desse ano, antes do Natal, vai ter alguma coisa aí para receber. Porque a próxima semana vai ser repleta de feriados, né? Então, a semana curta. Então, esses primeiros 350 que estão com os dados bancários já têm a previsão de, nas próximas semanas, já receberem o valor. Sim. Por isso a importância de os outros que ainda não enviaram os dados bancários enviarem para que eles possam entrar nessa lista desse primeiro recebimento o mais rápido possível, correto? Correto. E esses credores que nós vamos peticionar hoje, a petição também vai ser posta no site, então já pode acompanhar. Olha, então os meus dados bancários já foram para a Justiça para pagamento. Então, pode acompanhar. Né? Então, logo a gente receba a informação da Justiça, né, do banco, por meio da Justiça, do pagamento desses depósitos, nós vamos informar também, olha, esses credores aqui já foram pagos. Tá bom, vamos lá. Desse valor que ainda falta, 50 milhões que estão aí presos, né? Mas ainda tem outras ações correndo para que esses 100 que tem hoje na conta, dos 50 disponíveis e dos 50 que ainda não podem ser utilizados, ainda podem chegar mais valores, por isso que o seu otimismo em achar que podemos chegar ao valor completo e total em algum momento da dívida dos trabalhistas, certo? Vereador, eu acho que a massa falida, eu não digo que é o administrador judicial, mas acho que a massa falida, né, que onde tem os credores, tem um bom direito. E se tem um bom direito, eu acredito no bom direito. Então, eu acredito que o valor pode ainda subir. Perfeito. Se porventura a gente tivesse, sei lá, desapropriação de mais 1, 2 ou alguns imóveis ali, pudesse pagar essa desapropriação da prefeitura e ajudar a ter esse dinheiro. Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Entendi. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Professor Alfredo, vem aqui, por favor. É porque se não fizer no microfone, não registra depois só levar para o senhor aí. Alguém leva o microfone? Tem um aí? Oi? É porque aqui tem toda uma logística, professor, de câmera, de tudo. Estou parecendo um artista. Agora você está como artista mesmo. Acho que eu vou até me candidatar, Rafael. Só não toma a minha vaga. Bom dia a todos. A minha pergunta, aliás, são duas perguntas. Primeiro, existe patrimônio, existe possibilidade de nós atingirmos valores condizentes que possam sanar essas dívidas de todos os credores, a dívida total? Segunda pergunta, qual foi a base de cálculo para que se chegasse a esse valor de 15 mil, uma vez que os valores dos credores são variáveis? Tem algumas pessoas que têm 1 milhão para receber, outras que têm valores bem pequenos. Então, qual foi a tábua de cálculo para isso? Muito obrigado. Bem,
Primeira pergunta, a massa falida não tem patrimônio. Ela não nasceu com patrimônio. Ela não nasceu com nenhum patrimônio. Zero patrimônio. Nós tivemos que buscar na justiça centavo por centavo. Então, ela não nasce com patrimônio. Ela não nasce com um prédio. Aquele prédio lá de Ipanema, ele não é nosso ainda. Caso contrário, teria mais 30 milhões na conta. Então, assim, a massa falida não tem patrimônio. A gente teve que ir construindo e brigando na justiça e trazendo centavo por centavo. Bem, ainda há... nós estamos brigando ainda pelos prédios de Ipanema e por outros bens. E, além disso, nós estamos brigando por responsabilizar algumas pessoas. E se o processo de responsabilizar essas pessoas, a massa falida for exitosa, a massa falida pode, então, arrecadar o patrimônio dessas pessoas. E eu não conheço o patrimônio pessoal de cada um. Sim, isso é isso, mas eu não conheço. Isso é da intimidade de cada um, eu normalmente sigo a lei. Né? Bom, a segunda pergunta foi, como chegou ao cálculo? O cálculo chega da seguinte forma. Olha, qual é o montante disponível? O montante disponível é esse? Então vamos queimar ele inteiro. Então vamos queimá-lo todo. Eu posso pagar mais do que 17? Posso pagar mais do que 15? Não, porque vai faltar dinheiro. Eu posso pagar menos do que 15? Posso, mas aí vai sobrar dinheiro. A conta não tem grandes mistérios. Não, obrigado. Foi pegar, então, esses 50 milhões, chegar num valor que pudesse todo mundo... Tá, perfeito. Só registrar a presença aqui dos alunos lá do Centro Cultural, Patrícia, Marcos e o Fábio Martins. Fábio Martins vai fazer a pergunta agora. Bom dia a todos. Até uma notícia meio triste. Ontem nós tivemos a notícia do falecimento da professora Lucy Ruas. E só para esclarecimento, como fica a situação dessas pessoas, né? Quem faleceu e como proceder. Bem, essas pessoas, sim, elas precisam peticionar, porque vai haver alteração do direito. Né? Então, exatamente. Então, assim, o administrador judicial, de ofício, eu não posso, de forma administrativa, então, modificar o direito que sai de um CPF para outro CPF. Ninguém vai perder o recurso vai ficar resguardado, mas só o juiz, no caso uma juíza, ela pode, então, decidir pela alteração do direito. Olha, sai desta pessoa para estas outras pessoas, não sei quantos herdeiros tem, de que forma esse patrimônio vai ser dividido, enfim, né? Pode ter mais de um herdeiro, pode não ter. Então, teria que peticionar. Aí tem que ter, acho que assim, algum advogado que oriente em relação a essa questão do direito de herança. Perfeito. Mais alguém, alguma colocação, alguma dúvida? Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Mônica, sou filha do Paulo César, que trabalhou lá no Parque Esportivo. Entendeu? Eu queria saber que o nome do meu pai tem 2 vezes lá na lista e os valores estão certinhos. Como funciona assim? Quem tem 2 vezes o nome, recebe uma vez só, está errado? Só para saber, o valor dele que tem direito a receber, se você quiser falar, qual seria? Oi? O valor que ele tem direito a receber. Tipo assim, um está 20 e pouco, o outro está 30 e pouco. Então, ele está numa lista de 20, uma de 30, é isso? Isso. Por favor, manda um e-mail, né, para a gente poder corrigir. Deve constar apenas uma única vez. Recebe uma vez só. Não pode receber 2 vezes. Sim, tá. Tá bom? Não sei, estou aqui chutando, tá? Como essa primeira, o valor teto é 15, se ele tem 50 para receber, não seria uma lista, né, onde ele está na de 15 e depois a outra do que falta para os 50? O nome, aqui, o nome dele também está na lista, o nome também depois tem 15 mil, entendeu? Mas também tem esses outros. Vamos ter que conferir. Tá. Pode ter homônimo, sim. Então, assim, tem outros casos que pode acontecer. Não estou dizendo que é o caso.
E são inúmeros processos, pode ter tido mais de um processo com mais de um número, então realmente podem existir 2 créditos, mas o credor é um só. Tá bom? Obrigado. Se for, né? Pode ser homônimo, né? E aí podem realmente ter 2. Não, que eu ouvi falar que acho que tem mais pessoas com esse perfil, né? Nessa situação. Bom dia. Bom dia, meu nome é Rita Mota Fernandes, ex-funcionária da UGF e da Galileu. O meu nome está nessa situação de estar em duas vezes na lista, uma com crédito de 28, outra com crédito de 12 mil. Minha pergunta é por que não está uma vez só e como que se chegou a esse valor de 28 na UGF e de 12, porque eu fui funcionária durante quase 23 anos e só de fundo de garantia que deixou de ser depositado há 10 anos atrás era 17 mil. Então, eu não entendi por que o 28 mais 12, né? E como que fica essa situação do recebimento de 15 mil, que eu estou 2 vezes nessa lista. Bem, novamente, então tem que enviar o e-mail para a gente, né? Bom, como que se chega à conta? Não é o administrador judicial que tira as contas, né, de uma única fonte. Então, as contas, elas surgem como? Primeiro, da publicação de editais. Então, foram publicados vários editais. Estou falando aqui de cabeça, nesse processo da Galileu, se eu não me engano, ao menos 4 editais. E nesses 4 editais, publica-se a relação de credores com os respectivos valores. Então, o primeiro edital surgiu da própria Galileu, quando ela apresentou o processo de recuperação judicial. Então, lá ela trouxe esse processo, essa relação de credores com os respectivos créditos. E ali, então, nós mandamos cartas para os credores. Alguns receberam, outros não receberam, mudaram de endereço, né? E a Galileu não nos informou os endereços atualizados. Então, isso ocorre, né? Nem todos receberam, porque o administrador judicial não tinha os endereços atualizados à época, né? Mas outros receberam, enfim. E ainda que não receberam, alguns desses credores viram lá na lista e disseram assim, olha, o meu número eu acho que está errado. Né? E procurou o processo, ou procurou direto o administrador judicial, ou por meio de advogados. E a lista de credores, ela foi sendo alterada, então, com a participação, primeiro, do credor, e depois com a fiscalização do Ministério Público e do próprio juiz. Então, com esse trio, né, que é o credor, o Ministério Público e o próprio juiz, essa relação de credores ela veio evoluindo. Tá? Entretanto, essa relação de credores, ela também sofreu uma forte influência da Justiça Trabalhista, aonde, então, a Justiça Trabalhista manda para a gente, manda para o processo de falência, olha, o valor desse credor é de tanto. Né? Não é de 15, é de 28, é de 40, é de 70. E, então, o administrador judicial ele vai substituindo os valores antigos, pelos valores novos. E, normalmente, é assim que se monta uma relação de credores, né? Com a participação, então, dos tribunais especializados, no caso que nós estamos falando, com a Justiça do Trabalho, mas não é apenas com a Justiça do Trabalho, tem a Federal também com os tributos federais, né, que também informam para a gente, olha, a Galileu devia tanto de imposto de renda, tanto de contribuição social sobre o lucro líquido, e nós vamos alterando a lista de credores no que se refere à classificação de tributos. Né? Então, com a participação dos tribunais, com a participação do próprio credor, né, e é assim que se monta a lista. Consegui ser mais ou menos claro?
Então, vamos lá. Só para a gente ratificar aqui, o e-mail para enviar os dados bancários é pagamentogalileu@lixassociados.com.br, é isso? Sim, perfeito. E o site para ver a relação é lixassociados.com.br. Perfeito. Tá bom. A gente tem 50 milhões que vão ser pagos, aí nessa conta deu que quem até 15 mil vai pagar. Se os outros 50, porventura, daqui a 15 dias fossem liberados, seria mais 15 mil, né, pela conta, né, de acordo com o que está. Ou até mais, né, porque aí o pessoal que já recebeu menos já vai ter recebido. Mas aí a ideia é sempre queimar o dinheiro todo para poder pagar logo, né? Essa é a função do administrador judicial e destinar os recursos para os credores. Essa é a nossa função. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? João, falar alguma coisa? Encerrado? Bom, se ninguém tem mais dúvida, eu vou já encerrar aqui a audiência, né? Fábio, Marco, Patrícia, tudo certo? Os e-mails e o link, vamos lá. O e-mail para envio dos dados bancários, porque, de acordo com as informações que a gente recebeu aqui, mais de 3 mil pessoas ainda não enviaram os dados bancários. Pagamento Galileu, Galileu com O no final, @lix, L-I-C-K-S, associados, né, lixassociados, tudo junto, .com.br. E o site para conferir a relação dos credores é lixassociados.com.br. Certo? Por favor. Hã? Por favor. Repetindo, em relação ao recebimento, né, da indenização, foi dito que seria só através de conta corrente, foi isso que eu entendi? Sim. Então, mas ao longo do caminho, inclusive na época, pessoas que ficaram com dívida, com débitos, inclusive com o próprio Banco Mercantil do Brasil, que depois se tornou Bradesco, e as pessoas continuam recebendo cobranças e tal. A minha pergunta é, qual o motivo de não ser através de uma poupança? E a segunda pergunta é em relação se essa conta for conjunta, porque tem muitas pessoas que não têm uma conta pessoal. Tá? Então, essa seria a minha dúvida. A segunda dúvida é que, para quem tem alguma sentença transitada em julgado, que o valor é acima do que está escrito nessa listagem, e concordo com quem falou que tem duas colocações de nomes em listas diferentes, não é 1, nem 2, nem 10, são muitos casos, pelo que eu observei. Então, assim, fica a dúvida em relação a essa dubiedade, né, de listagem e em relação ao recebimento, que o recebimento da indenização, uma vez sendo por CPF, a minha pergunta é, por que não através de uma conta poupança, que é o caso de muitas pessoas? Obrigada. Então, vamos lá. Só para a gente poder estar alinhado. Se os nomes duplicados estão em listas diferentes, não precisa se preocupar, não precisa nem mandar o e-mail para nós. Ok? Por quê? Qual a função das duas listas? A lista de cima é a lista do incontroverso. Os valores que já não são mais passíveis de discussão pelo credor e a massa falida tem que pagar. A lista de baixo são os valores que ainda são controversos, que ainda há uma discussão, que o Ministério Público, enfim, a Justiça ainda não recepcionou aquela diferença. Então, é mais do que natural do que um credor tenha um valor controverso e um valor incontroverso. Então, se for, e uma lista é a lista de credores e a outra lista é a lista de reservas. Então, quando esta reserva ela for pacificada, ela vai ser incluída na relação de credores. E esta reserva ela pode ser incluída com um nome que lá já está ou um nome novo. É normal. Não tem nenhuma, não tem nenhum problema.
Agora vamos para a conta poupança. Bem, se o Banco do Brasil conseguir fazer pagamentos por conta poupança, isso é uma questão operacional do Banco do Brasil. Isso não é uma questão do administrador judicial, entendeu? Isso é uma questão do banco. Tá? Então, eu não sou especialista, mas manda para a gente os dados. Né? Eu vou enviar para o Banco do Brasil. O máximo que pode acontecer é o Banco do Brasil responder: olha, eu não consegui pagar. Né? Por causa do sistema bancário, ele não admite. Mas se o sistema bancário admitir, pronto, o pagamento será realizado e vai estar no site, então, se o credor recebeu ou se teve um problema nos dados e não pôde receber. Aí, se não recebeu, tem que mandar uma de conta corrente. Se acontecer, né? A gente não sabe ainda, não é isso? Se acontecer. De qualquer forma... A conta conjunta. A conta conjunta pode? Também não sabe, né? Eu não sou o banco. Então, assim, de qualquer forma, existe a possibilidade, que nós já conversamos aqui, do credor receber em outra conta corrente. Mas, para receber nesta outra conta corrente, existe um padrão de segurança que está descrito no edital. Edital esse que foi publicado pela Justiça. Olha, para receber, pode receber em outra conta com outra conta corrente? Pode. Tem algum problema receber em outra conta corrente? Não. Só que já não é feito por um procedimento, é feito por outro procedimento. Mais alguém? Não? Bom, vereador João Mendes Jesus, né, obrigado pela participação. Conto com você ano que vem para estarmos também nas próximas audiências. Espero que tenha sido esclarecedor e também tenha sido uma audiência de esperança, porque acho que hoje a gente ficava buscando uma luz no fim do túnel, acho que essa luz chegou, né, doutor Gustavo? E já tem pelo menos a expectativa do real recebimento de parte das indenizações dos vários e milhares de funcionários que dedicaram suas vidas à universidade. E hoje, pelo menos, a gente tem algo concreto para poder mostrar e para poder colocar aí à disposição desses funcionários. Fico grato e feliz por, de alguma forma, estar participando, por ter conhecido você, o seu escritório, né, quando um amigo em comum nos apresentou, e acho que dali para frente foi importante para a gente conseguir acompanhar esses avanços, né, pelos quais você tanto lutou, você e a sua equipe. Agradeço muito o empenho nesse processo todo, porque não é fácil, são vários anos já de luta e de espera, né, mais de 10 anos. Então, que bom que pelo menos algum momento bom está chegando para as pessoas que merecem ter esse reconhecimento, essas indenizações, por tudo que elas contribuíram aqui com a cidade. Tá? Então, agradeço muito a sua vinda, a sua presença. Foi muito importante, né, não só para eles, mas para a gente aqui na Câmara, como uma instituição que, além de ser a Casa do Povo, é a casa que fiscaliza, é a casa que acompanha, é a casa que solicita, que está sempre ali presente junto ao Poder Executivo para que as coisas aconteçam. Então, fico feliz de essa história toda do Parque Piedade, da Gama Filho, né, do bairro, do colégio, de as coisas agora estarem confluindo para um final que vai ser perto de um final feliz. Né? Muito obrigado pela participação, pela vinda à audiência. Foi muito importante para todos nós aqui essa participação aqui. Né? Quer algum recado final? É uma honra, né? É uma honra estar aqui. Não vou dizer que é um prazer, porque eu gostaria de estar aqui vivendo um outro ambiente de uma educação, né, de uma universidade pujante. Né? A gente sempre gostaria de ver mais. Né? A nossa esperança era poder ver realmente a Gama Filho cheia, repleta, como ela sempre foi e sempre contribuiu para a nossa cidade. Mas isso não é possível. Né? Não é mais possível. Então, é uma honra estar aqui, estar junto com os credores, né? Estar nessa casa, que é uma casa tão nobre, tão importante, e poder esclarecer, e não apenas esclarecer, mas buscar o apoio do credor também.
Porque, por exemplo, se o credor não enviar os dados bancários, eu não tenho como pagar. Então, o papel da gente estar aqui todos unidos, de difundir e de essa informação ajuda muito o Poder Judiciário. Então, mais uma vez, muito obrigado pela possibilidade de vir e poder conversar, poder expor. Obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Desejo um bom dia, uma boa semana e está encerrada a audiência. Obrigado.